O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, então ontem nós líamos o Evangelho da visita de Jesus à casa de Marta e Maria, e Jesus nos lembrava que diante das muitas agitações e perturbações que vão acontecendo na nossa vida, é preciso que nós façamos uma escolha. E a escolha que nós devemos fazer é estar aos pés de Jesus, porque estar na sua presença não há nada que nos pode perturbar, não há nada que nos pode agitar. E inebriar-se dessa presença do Cristo é algo que ninguém nos pode tirar. Hoje, nós vemos um dos modos de estar na presença do Senhor, que é por meio da oração. Um discípulo vai e faz um dos pedidos mais bonitos que já foram feitos a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Vejam que Lucas, ao escrever esse evangelho, ele não diz quem era o discípulo. Certamente Lucas sabia quem é que tinha pedido a Jesus essa petição a respeito da oração. Mas quando Lucas não coloca o nome do discípulo, ele está querendo dizer que esse discípulo deve ser eu, que esse discípulo deve ser você. É chegada a hora de nós irmos ao encontro do Senhor e dizer a Ele também: Senhor, ensina-nos a rezar, porque nós rezamos mal, porque nós não sabemos o que pedir, porque quando nós rezamos, nós muitas vezes não prestamos atenção naquilo que nós estamos pedindo a Deus, e por isso nós precisamos de uma palavra que nos guie, de uma palavra que nos oriente nessa petição que nós devemos apresentar ao Senhor. E aí nós nos deparamos então com a oração do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus. São Basílio vai nos dizer assim: existem dois modos de nós orarmos a Deus. O primeiro é o louvor e o segundo é o pedido. Infelizmente, nós sempre vamos pela via do pedido, mas essa via do pedido para iniciar uma oração é um caminho mau, porque parece que nós estamos nos aproximando do Senhor apenas porque estamos sendo movidos por alguma necessidade que nós estamos padecendo. Parece que nós estamos indo diante do Senhor às vezes só porque nós precisamos de algo, porque nós precisamos que Ele nos faça alguma coisa. É claro que nós devemos pedir, mas antes de pedir, nós devemos louvar, agradecer ao Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele nos faz. Por isso, vai dizer São Basílio, Jesus diz que a oração nossa deve começar: Pai Nosso. Porque o maior louvor que nós podemos dar a Deus é chamá-lo de Pai. E essa graça de chamá-lo de Pai não é merecimento nosso, mas foi uma graça que nos foi dada por Cristo, que por meio do batismo nos faz filhos de Deus. E por isso agora nós podemos chamá-lo de Pai Nosso. A oração continua e nós vamos dizer assim: Pai Nosso que estais no céu. Nós não estamos aqui restringindo Deus a um lugar físico,
a um lugar específico, até porque Deus está presente em todos os lugares. Mas quando nós dizemos, Pai nosso que estás no céu, nós queremos dizer assim que os nossos olhos também devem voltar então para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Que nós devemos esquecer nesse momento que nós estamos em oração ao Senhor de tudo aquilo que é passageiro, de tudo aquilo que é mundano, dos bens materiais, das honras, das glórias que são próprias desse mundo, e que os nossos olhares estejam todos voltados para o alto, para Deus, para a vida eterna, para a glória que o Senhor nos reserva. E aí nós continuamos pedindo que o nome de Deus seja santificado, porque é necessário que Deus seja confessado por todo mundo como aquele que é o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores. Mas também pedimos a Ele que venha a nós o seu reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. São João Crisóstomo, ele vai dizer assim, quando nós fazemos esse pedido a Deus, de que venha a nós o seu reino, nós estamos como que dizendo assim, Senhor, permita com que nós possamos imitar a sua vida, a vida divina, a vida celeste, e que nós possamos fazer na nossa vida não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer. Por isso nós pedimos que venha a nós o teu reino. Aí fazemos o pedido do pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É claro que aqui a primeira questão, a primeira coisa que nós devemos observar é o pão material. E buscar esse pão, pedir a Deus que nos dê esse pão que nos sustenta diariamente, é mostrar a nossa confiança em Deus. Mostrar que nós nos reconhecemos necessitados e necessitados da providência de Deus, que é Deus quem tudo que nos dá. Aquele que tudo tem não precisa pedir nada. Mas aquele que se reconhece necessitado, aquele que se reconhece que precisa de Deus, esse vai pedir, Senhor, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E esse pão também ainda é a imagem de um outro pão, do pão celeste, do pão da Eucaristia, do pão dos anjos. Por isso o sacerdote em todos os dias, todos os momentos, em todos os altares, em todas as horas, tem um sacerdote elevando a patena e dizendo, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que vai nos tornar pão da vida. Vejam, pão da vida. Mas antes era pão dos homens, mas não é pão dado pelos homens, é pão dado por Deus, feito pelos homens. Depois ainda pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Vejam, pecados todos nós possuímos, ninguém está livre do pecado. Mas Cristo nos fez templos do Espírito Santo. E para que esse Espírito possa habitar plenamente em nós, é preciso que o nosso corpo esteja livre de todo o pecado. E é por isso que nós pedimos que Deus nos perdoe, para que Ele, desse modo, purifique esse templo do Espírito Santo que está em nós. Mas é só Deus que pode fazer isso, e Ele faz isso por sua imensa bondade, por sua imensa misericórdia. Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele exige de nós que nós cumpramos a nossa parte, e a nossa parte é que nós perdoemos aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos devem, como diz a tradução do Evangelho de Lucas. Por fim, nós pedimos que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Vejam, o diabo sempre vai nos tentar, porque tentou até mesmo Cristo. Mas ao fazermos esse pedido que o Senhor não nos deixe cair em tentação, nós estamos pedindo a Deus que Ele não permita que nós sejamos tentados acima das nossas capacidades, acima das nossas forças, e que Ele não nos abandone nos momentos das nossas tentações. Por isso, estar aos pés de Jesus é estar em oração, e estar em oração é estar em comunhão com Deus, é escutar a sua vontade sobre nós, sua vontade que nos pede sempre o perdão,
Sua vontade que pede que estejamos diante dele no sacramento da Eucaristia e que nós confiemos sempre na sua providência, na sua misericórdia, no seu amor para conosco. Falando a respeito da oração, Padre, gostaria que vocês prestassem muita atenção na oração que nós vamos fazer, que o Padre vai rezar depois da comunhão. Essa oração de hoje, ela é uma ousadia. Parece assim que os católicos não estão compreendendo o que estão pedindo a Deus, mas nós somos ousados, e mesmo assim nós vamos pedir. E a oração diz assim que o Senhor nos permita que nós sejamos transformados nele, transformados na Eucaristia. Olha, pedir que nós sejamos transformados no Cristo que se faz para nós sacrifício e que se dá em alimento para o seu povo. Que nós tenhamos sempre essa ousadia. Claro, não somos dignos, não somos merecedores disso, mas o Senhor pode, como diz a oração do começo, fazer mais do que nós precisamos, fazer mais do que nós pedimos. E Ele ouve a nossa ousadia e nos concede essa graça de sermos transformados na Eucaristia. Que nós nos permitamos que o Senhor realize essa grande obra na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.